O que vocês me diriam se eu perguntasse para vocês que um assassino fugitivo é uma pessoa muito especial? Que um assassino fugitivo é uma pessoa escolhida por Deus e uma pessoa que Deus quer utilizar para fazer uma grande obra. De certa forma, é sobre isso que nós vamos conversar essa noite. A nossa mensagem dessa noite se chama A Sarça Ardente. E talvez vocês já tenham identificado, conhecendo um pouquinho a história do Êxodo, de quem eu estou falando. Mas essa é a minha segunda opção para começar a nossa conversa. A minha primeira opção era fazer uma brincadeira com vocês, eu vou fazer também. Eu queria convidar vocês a tirarem os sapatos dos pés, porque nós vamos pisar em terreno santo. Não precisa fazer isso literalmente, talvez você possa ter achado um pouco estranho, né? Alguém já começou a tirar assim. Eu pensei até em subir aqui de pé descalço, pastor Marco, mas aí seria demais. São esses recursos que a gente tem para chamar a atenção, né, de quem está nos ouvindo, mas se eu subisse para cá de pé descalço, eu acho que não seria muito adequado. Mas vamos considerar a história da sarça ardente. Você já identificou onde que aparece esse convite, ou essa ordem, na verdade, de Deus para tirar a sandália dos pés? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos ler o texto, na verdade. Nós encerramos, na quinta-feira passada, o estudo de Gênesis, mas alguns padrões devem ter ficado gravados na nossa mente, e esses padrões vão retornar hoje já, no estudo do Êxodo. Começamos o estudo do livro do Êxodo agora. E antes de entrarmos no livro do Êxodo, eu vou pedir que os irmãos relembrem comigo a meta-narrativa bíblica. Sabe que tem muitos pastores por aí que gostam de ficar repetindo chavões para a igreja. Não é o caso do pastor Marco. Mas se tem algum chavão que eu gostaria que os irmãos aqui lembrassem, pastor, ou alguns chavões são esses aqui. Chavão seria bom que você gravasse esse aqui, porque isso aqui é muito mais que um chavão. Isso aqui é muito mais do que uma frase para memorizar. Isso aqui é o padrão que está impresso nas Escrituras e um padrão a partir do qual nós devemos viver a nossa vida à luz das Escrituras. Criação, queda, redenção e nova criação. E se a queda tem um aspecto histórico na narrativa bíblica, e se a queda tem um aspecto histórico na nossa vida, todos estávamos sem Deus, mas nós podemos entender também que em muitos momentos da nossa vida nós precisamos nos apropriar da redenção proporcionada em Cristo Jesus para vivermos de fato a nova criação que Deus tem para nós. E falando dessa transição da queda para a nova criação, o objetivo de Deus, focando na redenção, o fato é que o livro do Êxodo, o livro que nós vamos começar a estudar hoje, é o grande livro de redenção do Antigo Testamento. Há alguns temas básicos, nós encontramos alguns temas básicos no Êxodo. Eu falei até que semana passada eu falei que eu estava saudoso já de não trazer um slide com os temas básicos do Gênesis. Não tem problema, nós temos temas básicos no Êxodo também, e agora eles mudam um pouquinho, embora a ênfase continue muito parecida. O primeiro tema básico do Êxodo é a supremacia do Senhor, Yahvé, sobre as divindades pagãs. O segundo é a lei. A partir do momento que Israel sai do Egito, recebe a lei no Monte Sinai, a lei como constituição religiosa e social para Israel. Também o êxodo, a saída. Êxodo significa isso, né? Literalmente em grego é caminho para fora. A saída do Egito como grande acontecimento de redenção de Israel, aquele acontecimento que vai marcar a história daquele povo e que vai ser gravado na identidade desse povo. E a presença de Deus simbolizada pelo tabernáculo, algo que vai ser visto na sequência do estudo do livro. Vejam o que diz Andrew Hill. A saída de Israel do Egito é o ponto culminante da redenção do Antigo Testamento e, aliada à cerimônia da aliança no Sinai, constitui o auge da história da salvação no Antigo Testamento. Agora, Êxodo é o nome grego desse livro. O nome hebraico é um pouquinho diferente. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode, por favor, abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 1, verso 1.
Você pode fazer isso? Eu estou pedindo para você fazer isso por um motivo simples. Eu não coloquei no roteiro aqui e eu esqueci as primeiras palavras do livro. Então é por isso que eu estou pedindo ajuda. Ou se a Camille quiser projetar aqui Êxodo 1:1 também, vai facilitar a gente a entender o nome do livro. Mas alguém pode ler para mim? Êxodo 1:1, como é que começa o primeiro versículo? Pode ler, pastor. São estes os nomes dos filhos. Isso, são estes os nomes. Eu tinha a impressão que era esse, eu só não queria falar aqui de memória e me enganar. Então, o nome do livro em hebraico é Os Nomes, tá bom? É uma palavra hebraica que significa os nomes. Por quê? Porque na antiguidade era muito comum que o nome do livro fosse as primeiras palavras do livro. E acontece isso com todo o Pentateuco. Aliás, a gente ainda tem esse hábito, o pessoal do louvor, né? Quando vai falar de uma música, como é que fala? Sempre as primeiras palavras ali do primeiro verso da música, não é assim? Então era assim na antiguidade. Então o Êxodo, que é o nome grego, significa caminho para fora, ou os nomes seria o nome hebraico, a tradução da palavra hebraica, porque é o comecinho ali. Estes são os nomes, ou são estes os nomes. Esse é o nome do livro em hebraico, tá bom? Mas Êxodo é como a gente conhece, é assim que a gente vai continuar se referindo a ele. E o esboço básico do livro do Êxodo é o seguinte, de forma bem simples, tá? Um esboço em 3 partes. Primeira parte do livro é o relato de Israel no Egito, do capítulo 1 até o capítulo 13. A segunda parte, Israel no deserto, do capítulo 14 até o capítulo 18. E depois, no deserto, mas com uma ênfase específica, Israel no Sinai, capítulo 19 ao capítulo 40. Vejam, é um esboço muito grosseiro do livro, só 3 partes. Muita coisa acontece. Na primeira parte, tem toda a questão de Moisés, o nascimento de Moisés, a fuga de Moisés, o chamado de Moisés, as 10 pragas, a Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, muita coisa. Aí Israel está no deserto, aí tem o cântico de vitória de Moisés, no capítulo 15, tem o maná, tem uma série de coisas, tem as águas da contenda, e aí Israel chega no Sinai, recebe a lei, os 10 mandamentos, recebe também a aliança, a lei da aliança, a confirmação da aliança depois dos 10 mandamentos, recebe a lei a respeito do tabernáculo a partir do capítulo 25, e aí Moisés desce do monte e a coisa dá muito errado, o bezerro de ouro e tudo isso, e depois a parte final do livro é o registro da construção do tabernáculo de acordo com as prescrições que o próprio Deus havia dado a Moisés. Então eu desdobrei um pouquinho esse esboço básico, mas esses 3 locais servem para nós entendermos o livro: o Egito, o deserto e o Sinai, como um esboço básico do livro. E agora, então, nós vamos para o nosso texto dessa noite. Nós vamos considerar Israel no Egito, vamos considerar a história de Moisés, nós vamos nos concentrar no chamado de Moisés, embora eu vá lembrar de alguns fatos importantes a respeito da história de Moisés. O nosso texto dessa noite é Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o 22. Moisés pastoreava o rebanho do sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Obviamente, Moisés não sabia que este era o monte de Deus. Aqui, o autor do Êxodo, o próprio Moisés, está nos dizendo que aquele é o monte de Deus, mas ele não sabia naquele momento. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Daí o título da nossa mensagem dessa noite, a sarça ardente. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não se queima? Assim como nós, Moisés também era movido pela curiosidade, certo? Verso 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, aqui estou. Lembra quem respondeu 3 vezes em um capítulo que nós estudamos do Gênesis dessa forma, aqui estou?
a Abraão. Então, um eco de Abraão aqui na resposta de Moisés. Aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Verso 7, o Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso, desci para livrá-los. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Apenas para esclarecer, terra que mana leite e mel, não é porque tinha muitas abelhas lá, é porque tinha muita tâmara. O mel na época era feito de tâmaras, certo? Então, terra que mana leite e mel é uma alusão à abundância da agricultura, representada pela tâmara, pelo mel, e da pecuária, representada pelo leite, que também não era o leite de vaca, era o leite de cabra que eles tomavam naquela época. Só um esclarecimento. É para lá que Deus quer enviar o seu povo, como ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Pois o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Porque eu tenho visto como os egípcios os oprimem, eu desci para livrá-los. Verso 10. Portanto, agora vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés devia estar pensando: você sabe bem em que condição que eu estou aqui? Eu estou fugindo dele, na verdade. Deus afirmou: certamente estarei com você. Agora prestem atenção no sinal. Que sinal peculiar? Este é o sinal de que sou eu quem o envia. Este é o sinal. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Perceberam a sutileza do sinal? Eu estou contigo, eu vou contigo. Sabe qual é o sinal? É que quando tudo terminar, vocês vão estar de volta aqui e vai ter dado tudo certo. A gente normalmente quer um sinal mais instantâneo, né? Mais momentâneo, né, pastor Marcos? Depois teve um negócio lá de colocar a mão no peito, de fazer o cajado virar cobra, mas aqui o sinal que Deus quer dar para Moisés é esse. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Eu sou, me enviou a vocês. Verso 15. Deus também disse a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração a geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu tenho observado vocês atentamente e visto o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, onde fluem leite de cabra e mel de tâmaras. Só para deixar bem claro. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma poderosa mão o force.
Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todos os prodígios que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Eu farei que os egípcios tenham boa vontade para com este povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que vivem na casa dessas vizinhas objetos de prata, de ouro e roupas, que vocês porão nos seus filhos e nas suas filhas. Que coisa curiosa isso, né? Assim vocês despojarão os egípcios. Amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus, porque como lemos na palavra hoje, como lemos nas Escrituras, na Tua palavra, estamos pisando juntamente com Moisés em terra santa. Nós queremos pedir que Tu fales ao nosso coração nessa noite. Queremos estar com os ouvidos atentos para Te ouvir e com o coração aberto para receber do alto. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o que nós temos aqui no texto, embora isso não tenha ficado claro nessa passagem que nós lemos, mas o que está acontecendo é que Moisés está fugindo do Egito. Essa é a realidade. Moisés está fugindo do Egito. E seria muito importante que nós olhássemos para os primeiros capítulos de Gênesis. Eu vou apenas contar a história. Mas se nós lembrarmos como termina o livro, os primeiros capítulos do Êxodo, se nós lembrarmos como termina o livro de Gênesis, o povo de Israel, então, a família de Jacó, vai ao Egito, porque José está lá, é o governador da terra, e ele salva a sua família da fome. Mas os israelitas, então, ficam na terra de Gósen, ali ao norte, ali no que se chama de Baixo Egito, e ali, então, eles se desenvolvem e eles se tornam pastores na terra do Egito, pastores de ovelhas, até porque os egípcios não eram dedicados à pecuária, eles eram dedicados à agricultura, em razão da fertilidade que as margens do Nilo proporcionavam. Mas o fato é que José morre, e aí então o rei que vem depois, um faraó que vem depois, não conhece José, não se lembra de José, e passa a oprimir o povo de Israel. O povo de Israel se torna escravo no Egito. Mesmo escravizados, sendo obrigados a fazer tijolos para os egípcios, os israelitas crescem. Eles crescem e se tornam tão numerosos que o faraó tem medo que eles se revoltem. E aí, então, ele edita um decreto. Todo filho do sexo masculino, todo menino nascido dos hebreus deveria ser morto quando nascesse. As duas parteiras hebreias são muito espertas, elas escondem os meninos, elas não cumprem a vontade de Faraó, e por isso, então, elas são abençoadas, e elas mesmas se tornam mães, elas constituem uma família a partir da bênção do Senhor. Mas nesse contexto é que surge, então, a história de Moisés. A mãe de Moisés concebe, dá à luz a ele e esconde ele para que os guardas do faraó não venham e não perguntem pelo menino. Mas ela fica preocupada de escondê-lo por tanto tempo, e aí ela decide fazer algo muito corajoso. Ela constrói, prestem atenção na palavra, por favor, ela constrói uma arca de juncos. Ela constrói uma arca. Quem havia construído uma arca antes, no livro de Gênesis? Noé. Interessantemente, as únicas duas vezes que essa palavra no hebraico para arca acontece são em Gênesis 6-9 e em Êxodo 2. As únicas duas vezes. Então não se trata de uma coincidência linguística. Essa palavra traduzida por arca é usada apenas na narrativa de Noé e agora na narrativa de Moisés. Então o que o autor do Êxodo está nos comunicando? Vejam como esse menino é especial. Ele foi salvo da ira de Faraó por uma arca, assim como Noé, foi salvo por uma arca. Este é o novo Noé. Noé, nós vimos o relato de Noé, ele traz, depois do juízo de Deus sobre o pecado,
claramente a narrativa de uma nova criação. Criação, queda, redenção, a arca, nova criação. O que o autor do Êxodo está nos dizendo? Se prepare, uma nova criação vem aí. Então vejam como esse menino é especial. Ele é tão especial que quem encontra ele no Nilo, talvez a mãe dele soubesse que a filha do faraó se banhava no Nilo ali por aquele horário, talvez ela soubesse. Mas tudo isso teve a poderosa mão de Deus dirigindo os acontecimentos. Ela coloca o seu filho dentro de uma arca, coloca ele no Nilo, e aí então a filha do faraó, a filha do rei do Egito, o encontra. E fica com pena dele e diz: eu vou adotar esse menininho dos hebreus. A irmã dele, Miriam, que estava junto, chega e pergunta: você quer que eu consiga uma mulher dos hebreus para dar de mamar, para cuidar desse menino? Quero sim, eu adotei ele, pode levar ele, entregue ele para sua ama de leite, que na verdade era sua mãe. Então a mãe tem veja que interessante, colocou o menino na arca, colocou na arca e recebeu o filho de volta. Cuidou do filho até que ele tivesse idade para ir para o palácio. Vejam como é muito interessante essa narrativa. Então ele conheceu a história do seu povo, do povo hebreu, mas ele foi adotado pela filha de Faraó. E a partir do momento que ele teve idade para ir ao palácio, ele foi para o palácio e foi então educado como um príncipe do Egito. Até tem a animação, né? Pelo menos quem tem filho assim na idade criança e tal, certamente já deve ter assistido essa animação, O Príncipe do Egito. Já assistiu, Ana Luísa, O Príncipe do Egito? Então, tem agora o musical do Príncipe do Egito, daí a minha filha gosta de ouvir o musical, mas enfim. Moisés se tornou um príncipe no Egito. E então ele foi educado com toda a instrução e sabedoria dos egípcios. Ele tinha tudo do bom e do melhor no palácio do faraó. Um dia, caminhando entre o povo, ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E o que ele fez? Matou o egípcio com as suas próprias mãos. Escondeu o egípcio para que ninguém ficasse sabendo desse negócio, né, pastor Marco? Escondeu o egípcio, então, para que ninguém ficasse sabendo desse negócio. No dia seguinte, quando ele encontra dois hebreus discutindo, ele tenta intervir para funcionar como juiz daqueles hebreus. Olha que interessante. Ele tentou conciliar dois hebreus, dois compatriotas, e não conseguiu. E aí aqueles dois ainda disseram para ele assim: por acaso você quer nos matar, como fez com aquele egípcio? Aí aquele diz: alguém descobriu esse negócio. E aí então, com medo do faraó, ele foge do Egito. Moisés foge com medo do faraó, porque ele diz: se ele souber, ele vai me matar, porque eu fiz justiça com as próprias mãos. Então nós estamos falando, sim, de um assassino fugitivo. Por mais especial que ele fosse, por mais promissor que fosse o futuro dele, na arca, no Nilo, a mesma palavra da arca de Noé, ele aqui nesse momento era um fugitivo. Ele vai para o deserto, para a terra de Midian, ele conhece lá uma família, ele se associa a um homem chamado Jetro, ou Reuel, casa com a filha desse homem. Ele até tinha uma família, ele tinha um emprego, ele cuidava das ovelhas do seu sogro, certo? Ele tinha uma excelente formação e ele tinha muito boa vontade. Mas o que ele conseguiu fazer com a boa vontade dele, apesar da excelente formação, foi apenas matar um homem e fugir. Ele fugiu do Egito, ele escapou do Egito, ele saiu do Egito sozinho. Na força do seu próprio braço, ele só conseguiu sair do Egito sozinho. Ele até formou família, como eu mencionei, ele até tinha um trabalho, cuidava das ovelhas do seu sogro, mas ele estava longe do propósito que Deus tinha para ele. Ele era o novo Noé. Ainda assim, foi ali, no Sinai, ou em Horebe, como o monte é chamado nesse momento, que Moisés teve o seu primeiro encontro com Deus. Um homem que está fugindo do seu passado e do seu destino,
tem um encontro com Deus. Quantas vezes nós fugimos dos nossos problemas? Talvez os nossos problemas não se comparem com Moisés. Talvez nós não estejamos sendo procurados pela justiça. Mas, assim como o povo de Israel era oprimido no Egito, nós somos oprimidos pelo pecado. De qual problema você está fugindo? Uma crise conjugal? Um marido insensível? Uma esposa exigente? Um filho desobediente? Dificuldades no trabalho? Falta de trabalho? Um chefe autoritário? Falta de fé? Dificuldade em continuar lendo a Bíblia, ter sua vida devocional? Desentendimento com alguém da família? Desentendimento com um irmão em Cristo? Falta de preparação para o mercado de trabalho? Desemprego? Descontrole financeiro? Uma dívida? Talvez você esteja fugindo dos estudos. De que problema você está fugindo? Eu não sei do que você pode estar fugindo, mas eu sei que assim como Moisés encontrou o Senhor no Monte Horebe, quando estava fugindo dos seus problemas, você também pode ter um encontro com Deus no meio da situação caótica que você pensa estar vivendo. Apesar de Moisés estar fugindo do Egito, a verdade é que o Senhor está descendo para o Egito. Veja só que movimento interessante, antagônico. Moisés está indo na direção contrária do próprio Senhor, e o Senhor encontra ele no meio do caminho e diz: Moisés, só um pouquinho, você está indo para o lugar errado, vamos para o Egito. Moisés podia até estar fugindo do Egito, mas o Senhor está descendo para lá para libertar o seu povo, e ele chama Moisés para ser o seu enviado para essa missão. E aqui então nós temos a revelação de Deus para Moisés na sarça ardente. Meus irmãos, eu não sei por que aquela sarça estava queimando e não pegava fogo. Eu não tenho uma explicação para dar para vocês. Assim como Moisés ficou maravilhado com aquilo, eu também fico. Eu, Carlos, não me arrisco a dar uma explicação de por que aquela sarça estava queimando e não pegava fogo. Mas, como nós somos curiosos, assim como Moisés, muitos de vocês podem ter ficado frustrados com essa minha afirmação de que eu não sei, mas mesmo sem saber, então, eu vou apenas dizer que algumas possibilidades sugeridas pelos estudiosos é que a sarça que queimava e não se consumia, que pegava fogo e não queimava, o fogo que não acabava naquele arbusto, pode ser uma alusão à eternidade de Deus, o que tem a ver com a maneira como Deus se revela, dizendo o seu nome para Moisés: eu sou o que sou. Ou, aquela sarça pegando fogo pode significar Israel como testemunho para as nações, e para isso Deus precisava tirar o seu povo do Egito. Mas os teólogos também interpretam, veja só, Israel como testemunho para as nações, também interpretam que aquela sarça ardendo pode significar a opressão que Israel está sofrendo no Egito. Então, pastor Marco, quando você tiver um teólogo, você tem uma possibilidade de interpretação, né? Só para não deixar os irmãos sem nenhuma possibilidade de interpretação, eu trago essas três. Se eu tivesse que escolher uma, eu acho que a mais bonitinha, assim, a que pega melhor, é pensar na eternidade de Deus, né? A sarça que não se queima, como uma alusão à eternidade de Deus. Mas é muito interessante, porque Deus se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas Deus também se apresenta pelo seu nome. E embora Deus tenha sido chamado pelo seu nome até então, o livro de Gênesis usa uma palavra que é mais geral para Deus, Elohim, traduzida por Deus, mas o livro de Gênesis também usa o nome de Deus, Yahvé, que muitos conhecem como Jeová. Eu prefiro realmente a transliteração Yahvé. Então, o nome de Deus já apareceu no livro de Gênesis, mas o registro de como Deus se revela pelo seu nome está aqui em Êxodo 3, no episódio da sarça ardente. É a revelação de Deus pelo seu nome a Moisés. Então, nós temos aqui uma conexão do nome de Deus com a sua permanência
e com a sua presença constante. Por isso, aquele possível sentido do fogo que não se apaga, como uma alusão ao caráter de Deus. Deus diz: eu sou o que sou. Em hebraico isso pode significar também: eu serei o que serei. E talvez o sentido que Deus quer comunicar para Moisés é o seguinte: eu sou, eu estou e eu estarei com você por onde você for. Eu estou presente e eu estou aqui para o meu povo, ainda que as circunstâncias possam parecer o contrário. Agora, vamos voltar para o verso 12 para ver aquele sinal tão peculiar que eu já destaquei, que Deus deu a Moisés. Deus afirmou: certamente estarei com você. Este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés argumenta com Deus, mas o chamado de Deus é inevitável, é indiscutível. Ele vai pedir ao faraó para deixar o povo de Israel ir, mas isso só vai acontecer depois de 10 pragas. Existe algo muito significativo nessas pragas. Diversas das pragas aludem aos deuses do Egito, elas têm conexões diretas com os deuses do Egito. Então o Senhor mostra por meio das pragas que Ele é superior a todos os deuses do Egito. Moisés estava fugindo do Egito, mas o Senhor estava descendo ao Egito. E Ele encontra Moisés no meio do caminho e a rota de Moisés é reordenada. A vida de Moisés é ressignificada na sarça ardente e a missão de Moisés se torna clara para ele. Assim como o Senhor estava descendo para o Egito, Jesus veio até nós para nos libertar. Assim como Deus foi visitar o seu povo na escravidão do Egito para libertar o povo de Israel, Jesus veio a nós para nos libertar da escravidão do pecado. Sabe que eu lembrei, ao ler esse texto, por um motivo que eu vou explicar, pode parecer meio estranho num primeiro momento, eu lembrei de Jesus e da mulher samaritana. Por um motivo muito simples. Aqui, Deus se apresenta a Moisés pelo seu nome: eu sou. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Diga aos israelitas: eu sou, me enviou até vocês. Jesus usa essa expressão no grego, pelo menos na narrativa do Evangelho de João, que foi escrito em grego. Jesus usa a expressão eu sou 14 vezes que eu contei. Dessa vez eu contei, eu não estou confiando no dado de nenhum teólogo, porque o pessoal usa critérios diferentes para contar, então vocês podem encontrar quantidades diferentes, mas eu fui lá e contei 14 vezes. 14 é um número interessante, o dobro de 7. Jesus usa 14 vezes a expressão eu sou no Evangelho de João. E nós conhecemos de memória muitas delas, né? Eu sou o pão da vida, no capítulo 6. Eu sou a porta das ovelhas. Talvez a mais conhecida de todas é eu sou o caminho, a verdade e a vida, e assim por diante. Mas existem 2 ocasiões em que Jesus simplesmente diz eu sou. E a primeira vez que Jesus usa essa expressão, eu sou, é assim. Ele simplesmente diz, eu sou. E sabe quando é a primeira vez que Jesus se apresenta como eu sou no Evangelho de João? É no capítulo 4, para a mulher samaritana. Não era diante de uma sarça ardente, mas era diante de um poço construído por Jacó. E a mulher faz uma pergunta acerca de um monte. Eu estou vendo que você é profeta. Vocês dizem que se deve adorar no Monte Sião, mas nós adoramos aqui no Monte Gerizim. Ela era samaritana. E aí Jesus diz, olha, veja que tudo aqui está girando em torno de um monte. É o Monte Horebe, o Monte Sinai, e isso era aquele momento da revelação de Deus. Jesus diz para ela, olha, está chegando a hora, e já vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não vai mais ser necessário essa conversa de monte, nem do Monte Sinai, nem do Monte Gerizim, nem do Monte Sião. Jesus está dizendo para aquela mulher samaritana, toda essa divisão que existe entre samaritanos e judeus está caindo por terra por minha causa. Mas aí então, a mulher impressionada com isso, a mulher que também estava fugindo
por causa do horário que ela foi retirar a água do poço, ela estava fugindo das outras mulheres da cidade, ela estava fugindo da sua má reputação. Aquela mulher diz: olha, eu vejo que você sabe das coisas. Será que você é o Messias? E aí vem a resposta de Jesus: eu sou. Primeira vez que ele fala eu sou no Evangelho de João é para uma mulher samaritana, para mostrar que o Deus eterno é de todos. Essa é a obra de Jesus. Jesus veio para nos livrar dos pecados. Jesus veio para ressignificar toda a nossa história, assim como ele fez com a mulher samaritana. E falando aqui do Êxodo, e é muito propício eu trazer esse texto, porque vocês estão estudando o livro de Apocalipse, veja como a Bíblia termina com uma clara alusão ao Êxodo. Apocalipse capítulo 1, segunda parte do verso 5 e verso 6. Aqui tem um cântico de louvor a Jesus, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Hoje a gente está falando de fogo, mas na semana que vem a gente vai falar de sangue. Por meio do seu sangue, constituindo-nos reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Aqui nós temos uma alusão ao capítulo 12, ao capítulo 19 do Êxodo. A ele sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. O novo e definitivo Êxodo está na pessoa de Jesus. O novo e definitivo Êxodo está na pessoa de Jesus. E eu fico muito à vontade para falar sobre isso aqui, porque vocês têm tido aí nos domingos, na melhor pregação da semana, pastor Marco, um panorama, uma contextualização muito profunda, muito rica do livro do Apocalipse. Então, vocês sabem que não importava a opressão que os cristãos, os seguidores de Jesus, estivessem passando lá no final do século I, da parte do Império Romano. Eles estavam livres em Cristo Jesus, mesmo que eles fossem perseguidos, torturados e mortos pelos romanos. Não importa quais sejam os seus problemas, você é livre em Cristo Jesus. Com Jesus, você pode dar meia volta, como Moisés fez, e enfrentar o seu problema de frente. Você tem poder da parte do Espírito Santo para lidar com o pecado e com as consequências do pecado, para enfrentar de frente as adversidades e para experimentar a vitória desejada no nome de Jesus. A vitória não que você deseja, mas a vitória que Deus tem para você, que pode ser muito diferente daquilo que você idealiza. Nós somos chamados por Deus para, assim como Moisés, apesar das nossas deficiências, apesar das nossas lacunas, apesar daquilo que nos falta e apesar dos nossos pecados, sermos usados por Ele. Talvez você possa estar esperando um sinal da parte de Deus. Mas e se o sinal que Ele tem para dar para você for semelhante ao de Moisés? Você precisa enfrentar o faraó para depois ir até o monte de Deus e adorá-lo. Você precisa passar por tudo para depois entender que Deus realmente estava com você. Nós precisamos experimentar a libertação que Jesus nos proporcionou para que possamos nos tornar agentes dessa libertação para o mundo. Como o pastor Marco encorajou aqui, você a pensar em para quem você pode pregar o Evangelho, para quem você pode comunicar o amor de Cristo. Mas nós precisamos experimentar essa libertação da parte de Deus na nossa vida para que possamos comunicá-la aos demais. Por quê? Porque isso foi o que aconteceu com Moisés. Pessoas libertas, libertam. Ele era um fugitivo, mas a sarça ardente, o encontro com Deus na sarça ardente, libertou ele dos seus cativeiros espirituais, da sua luta com a sua história. Pessoas libertas, libertam. Pessoas curadas, curam. Pessoas perdoadas, perdoam. Eu quero falar para vocês, para encerrar, sobre um personagem da literatura, Jean Valjean. Alguém já ouviu falar desse homem? Desse personagem? Ele é o protagonista de um romance do século XIX chamado Os Miseráveis. A vida dele se passa no final do século XVIII, no começo do século XIX, no período da Primeira República, Revolução Francesa, Segunda República. Tá? Então, Jean Valjean é um homem que foi preso no romance de Victor Hugo. Ele foi preso num período de muita dificuldade por roubar um pão
para alimentar os filhos da sua irmã. Ele foi preso por roubar um pão. E a sentença, naquele momento, para ele foi de 5 anos de trabalho forçado nas galés francesas. Ele foi preso e foi condenado a trabalhos forçados. E quando a pena dele chegava no final, ele tentava fugir. Sempre tentando fugir. Ele ficou quase 20 anos preso até que ele foi liberto. E ele foi liberto e recebeu um passaporte amarelo, uma caderneta amarela. É como se fosse uma carteira de identidade de outra cor. E onde ele ia, ele tinha que mostrar aquele documento e ele não conseguia ser aceito por ninguém, ele não conseguia lugar para ficar, porque ele era um ex-prisioneiro. E aí, então, a única pessoa que acolhe ele é um bispo da Igreja Católica. E ele é acolhido, ele é cuidado por aquele bispo, mas então acontece algo muito interessante. Ele foge. E ele foge roubando os talheres de prata daquele bispo. Ele foge. Talvez vocês não vão ler o livro, tá? Porque é um romance de 1.500, 1.600 páginas. Mas você pode ler o filme, não é o Wolverine, vê o filme, não é o Wolverine, tá? É o personagem, mas é o mesmo autor. Você pode assistir o filme com o Hugh Jackman, tá? É uma história muito, muito bonita, muito comovente. O filme, inclusive, é um musical. Mas assim, ele então rouba os talheres de prata do bispo e foge. E o que acontece? A polícia encontra ele. A polícia encontra ele, leva ele de volta na casa do bispo, e já ia levar ele para a prisão. E aí o bispo diz assim: não, calma, está tudo bem. Fui eu que dei os talheres para ele. Aliás, veja, você esqueceu de levar os meus castiçais de ouro. E ele pega, ou de prata, agora eu não me lembro. Ele pega os castiçais e entrega para ele. Vejam o que é a graça de Deus. E aí, então, ele é liberto, né? Ele não é levado pela polícia, e o bispo diz assim: olha, eu estou te dando uma segunda chance. Leve esses castiçais e leve esses talheres, mas veja bem o que você vai fazer com a sua vida. Bom, a vida dele tem muitos percalços, muitos, mas ele usa aqueles bens, aqueles castiçais, aqueles talheres de prata. Ele se constitui num negociante e ele se torna um homem muito respeitado. Mas, todos os reveses da história eu não vou trazer, até para não dar spoiler para quem for ver o filme. No fim das contas, ele abre mão de tudo. Ele abre mão de tudo para cuidar de uma menina chamada Cosette. Ele abre mão de tudo. Ele abre mão de toda a sua fortuna, ele abre mão de todo o seu sucesso, ele abre mão de toda a sua prosperidade, porque ele se compromete com a mãe moribunda dessa menina, que foi uma empregada dele, que acabou sendo maltratada no contexto do funcionamento do empreendimento dele, e ele se compadece e ele se compromete a dar a sua vida por essa menina. E é isso que ele faz. Então veja o que aconteceu com ele. Ele foi alvo da graça, do perdão daquele bispo, que representa, no contexto do romance, a graça e o amor e o perdão de Deus. E ele então faz, com essa graça que foi estendida a ele, ele faz da sua vida algo que vale a pena ser vivido. Ainda que ele tenha aberto mão de ser um empresário de sucesso, mas ele se torna o pai para uma menina que não tinha pai e agora deixou de ter a sua mãe também. Ele se torna o pai para uma órfã. E a história tem muitos reveses mesmo, irmãos, mas o mais importante é nós entendermos como ele, de um criminoso fugitivo, se torna o salvador de uma pessoa. Muito parecido com Moisés, que de um assassino fugitivo, por causa do seu encontro com Deus na sarça ardente, se torna o salvador, o libertador do povo de Israel. Não por causa de qualquer mérito de Moisés, ainda que ele tivesse uma excelente formação, ainda que ele tenha sido salvo na arca no Nilo de forma sobrenatural, mas por causa da graça e da capacitação do poder do Espírito Santo. Nessa noite, nós consideramos o texto de Êxodo, capítulo 3, versos 1 a 22.
nós vimos que Moisés está fugindo do Egito. E nós nos perguntamos, quantas vezes nós fugimos dos nossos problemas? Mas se Moisés estava fugindo do Egito, o Senhor estava descendo para o Egito. E isso claramente nos aponta para o fato de que Jesus veio até nós para nos libertar. Eu nem usei aquele slide, mas eu acho que ficou claro aqui, que o Antigo Testamento revela o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento esconde, ou o Novo Testamento está oculto no Antigo, e o Antigo Testamento está revelado no Novo. Isso fica muito claro. Então, Jesus veio até nós para nos libertar, assim como o Senhor desceu ao Egito para libertar o seu povo. Eu termino deixando um simples encorajamento. Não fuja dos seus problemas, corra para Jesus e com Ele enfrente os seus problemas. Nós vamos cantar um cântico. Eu gostaria de pedir que vocês ficassem em pé. E talvez nessa noite alguém que está enfrentando uma luta, não parecida com a de Moisés, mas similar à de Moisés, pode estar considerando os seus problemas e querendo fugir. Pode ser que você tenha tido um encontro com Deus na sarça ardente nessa noite, e pode ser que você queira dizer isso para o Senhor: Deus, eu não quero fugir dos meus problemas, eu quero correr para Jesus. E com a capacitação do Espírito, com a capacitação que vem do alto, contigo, juntamente comigo, eu quero enfrentar os meus problemas. E se o sinal que eu vou ter vai ser apenas depois, quando tudo tiver passado, ainda assim eu confio em Ti, como Moisés confiou. Então, se você quiser dizer isso para o Senhor, é para o Senhor, não é para mim, não é para o pastor Marco, não é para ninguém aqui. Vem aqui até a frente enquanto nós cantamos e nós vamos encerrar com uma oração. Amém, graças a Deus, ninguém está fugindo dos seus problemas, está todo mundo nos enfrentando de frente, mas, brincadeiras à parte, você não precisa vir aqui à frente para enfrentar o seu problema com Cristo. Então cada um sabe aquilo que precisa colocar e levar à presença de Deus, e eu espero que nessa noite você tenha se sentido realmente encorajado a levar os seus problemas à presença de Deus, não fugir de Deus, não fugir dos seus problemas, mas correr para Jesus, porque Ele deu a sua vida por nós, para nos resgatar, para nos livrar do pecado. Vamos orar. Nós coroamos a Ti, Senhor Jesus, aquele que nos ama e que com o seu sangue nos libertou dos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para o nosso Deus e Pai. A Ti damos a glória. Nós Te agradecemos porque Tu, Senhor, desceste ao Egito para libertar o Teu povo. Nós Te agradecemos porque Tu vieste a nós, deste a Tua vida por nós, derramaste o Teu sangue por nós na cruz. E Tu estás conosco em meio aos nossos problemas, às nossas dificuldades. E assim como Moisés, nós podemos ter um encontro contigo enquanto estamos fugindo do Egito. Mas esse encontro é para reordenar a nossa vida, é para realinhar as nossas perspectivas, e é para, juntamente contigo, enfrentarmos a missão que Tu tens para nós. E só poderemos fazer isso pela graça de Cristo, só poderemos fazer isso pelo poder do Espírito Santo. Muito obrigado, Deus. Eu peço que Tu continues falando com cada um nesta noite, que Tu continues falando com cada um durante a semana, e que na próxima semana estejamos aqui com a Tua graça, com o Teu amor, para continuarmos meditando na história do Êxodo. Recebe a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém.